Estoy acá para hablar un poquito con vosotros sobre una última investigación que realicé que sobre juegos de terror y juegos de horror. Se materializó en un libro, que es este que está en la pantalla, Horror Ludens, que es Miedo, Entretenimiento y Consumo en Narrativas de Videojuegos. Me interesa mucho las cuestiones de consumo, que estoy haciendo doctorado ahora en este momento, en comunicación y prácticas de consumo. Entonces, la idea de este libro, la idea de lo que voy a hablar con ustedes hoy, pasa por las ideas de consumo y, sobre todo, cómo que la industria de videojuegos se apropia de una cosa que es el miedo, que son las lenguajes de terror, de horror, históricamente trabajadas en libros, en películas, en series de televisión, y cómo se materializan en productos de entretenimiento, en juegos. Y gostaria de hablar un poquito sobre esto con ustedes hoy. Bien, un poquito solamente antes de hablarmos de juegos de horror, de juegos de terror, ¿cómo son estudiantes de videojuegos que están haciendo la facultad de videojuegos? Yo creo que sería bueno, antes de hablarmos de videojuegos, hablar sobre algunos gaming concepts, de algunos conceptos esenciales, ¿no?, sobre los juegos, para que podamos después adentrar al mundo de juegos de terror, de juegos de horror. Entonces, yo separé dos autores que me gustan mucho. Uno de ellos Johan Huizinga. Creo que todos ustedes conocen Johan Huizinga o ya mínimamente olvidan hablar de Johan Huizinga. Johan Huizinga es un historiador que en 1938 escribió un libro que se llama Homo Ludens, que es muy interesante porque más de 90 años atrás, 80 años atrás, hablaba sobre cosas que hoy son extremadamente actuales. Si usted lee el libro Homo Ludens, va a ver que hay conceptos extremadamente pertinentes al mundo de videojuegos, mesmo en 1938. O que Johan Huizinga habla é que todo juego significa alguma coisa. Um juego não necessita ser na vida real, mas um intervalo na vida cotidiana. Este é um conceito muito interessante para trabalharmos, principalmente quando falamos de todo tipo de juego, pero en el juego de terror existe una importância mais grande de este concepto. A ideia de que vai se desprender de la realidad para acreditar por um momento em um universo ficcional que, neste caso, em meu estudo, é o universo de juegos de terror, juegos de horror. Huizinga também habla de uma coisa que é o círculo mágico, um espaço que, quando adentra esse espaço, está separando da vida cotidiana. Quando está dentro desse círculo mágico, as coisas ganham significado, as coisas ganham uma experiência. Isto é muito importante também, principalmente quando falamos de videojuegos. Pero entretenimento, em geral, é muito importante. Quando pensamos em entretenimento, estamos pensando, de certa forma, em uma maneira que nos desprendemos do mundo real para entrarmos em algo que Huizinga chama de círculo mágico, um lugar de experiência, um lugar de novos significados. Então, outro autor que também me gusta muito, que creio que é super importante de trazer para o início de nossa discussão, que é Jesper Juul. Jesper Juul é um pesquisador de videojuegos. Hoje está nos Estados Unidos, pero é norueguês. Jesper Juul é um pesquisador que atualizou, de certa maneira, algumas ideias básicas e nucleares sobre os videojuegos. A definição de juego de Jesper Juul é algo que me chama muita atenção, que Juul fala que um juego é um sistema de regras com um resultado variável e quantificável. Então, quando miramos, por exemplo, um jogo moderno, um jogo de computador, um jogo de PlayStation, o que temos dentro do Blu-ray, o que temos no contenido de download do jogo, é um sistema de regras.
com um resultado variável e quantificável. É importante que seja variável, que seja quantificável, para que conseguimos perceber que estamos avançando no jogo, que há uma fase 1, existe um level 1, existe um level 2, existe equipamento, existem coisas que vão dando sinais que estamos avançando na narrativa, né? Donde os diferentes resultados são atribuídos diferentes valores. Hoje, os jogos modernos tienen gran posibilidad, existe más de una posibilidad de se experienciar el juego. En ese sistema, el jugador hace un esfuerzo para influenciar el resultado y conecta emocionalmente a esto. Creo que todos acá, en esta sala, son jugadores. Estão, nesse momento, jogando algo que pode ser um jogo de móvel, que pode ser um jogo de PlayStation 4, que pode ser Candy Crush, que pode ser Last of Us, que pode ser Destiny, que pode ser, não sei, outro jogo móvel muito simples. Mas quando estamos jogando, há uma certa, isso que eu falo de, há uma conexão emocional com isso. Isto é muito importante. Quando estamos jogando, de certa forma, se estamos emocionalmente conectados ao jogo, estamos, de certa forma, nosso corpo começa a dar sinais de que as pupilas estão dilatadas, estamos suando, estamos nerviosos, estamos muitas vezes. Isto é uma conexão que existe entre o jogo e entre o jogador, entre este sistema. E a última coisa, né, que as consequências dessas atividades são negociáveis. Que isto é negociável no sentido que, se quero, eu desligo a pantalla, eu desligo o videojogo, e ok. Não é imposto. Johan Huizinga habla que jogar é para ser uma atividade prazerosa, deve ser uma atividade voluntária. Que se voluntariamente está jogando algo, é porque está sentindo um prazer, está se envolvendo, é mais fácil de se envolver emocionalmente com esta atividade. Por exemplo. E também sobre esta ideia dessa definição de jogo, ele traz um gráfico acá que me gusta muito também, que ele dividiu, ele pegou diferentes tipos de médios, ele pegou diferentes tipos de plataformas e separou o jogo de outras coisas. Então, se mirarmos em centro, temos os games, com essas características do slide anterior, né? Que era um sistema de regras variável, com resultado quantificável, emocionalmente conectado com o jogador. Temos uma coisa que está no lado de fora do círculo. O que são? Não jogos, não são jogos. Um livro não é um jogo. Uma película de cine não é um jogo. É uma coisa que, por mais que tenha uma narrativa não linear, que tenha algum tipo de recurso narrativo diferenciado, é uma história que está fechada, que permita outras interpretações por conta de espectadores variados. Pero uma película de cine é um produto listo. É um livro. Esse livro acá, o final do livro, independe da vontade do jogador ou do leitor mudar. Está um conteúdo acá que é imutável nesse sentido, que permite interpretações, mas é imutável. E o que Yul habla é que há também borderline cases, né? Estes borderline cases são coisas como jogos de rol, com de papel bolígrafo, com dados que têm uma figura humana por trás do sistema de regras. Então, não é um sistema de regras tão cerrado como é o videogame. Um videogame, se não está usando um cheat code, se não está roubando em jogo, tem que jogar o que o sistema lhe oferece com condições que aquele sistema oferece. Quando falamos desses borderline cases, desses jogos de rol, há sempre o papel humano. Há mestre de jogo que sempre pode falar, ok, o resultado de dado não é o melhor resultado, pero ok, você consegue fazer a ação. Existe uma negociação humana nesse sentido, por isso que Yul habla que é um borderline case. Então, são ideias para começarmos a pensar, a refletir um pouquinho, que vou trazer novamente quando estivermos falando sobre os jogos de terror, os jogos de horror. Então, quando comecei a fazer a pesquisa para este livro, que surgiu em uma disciplina de meu doutorado, comecei a fazer uma pesquisa. Eu sempre joguei videogame.
Eu tenho 35 anos. Eu sou da geração de Atari, da primeira geração de videojuegos. E me lembro com muito carinho de uma das primeiras vezes que sempre me gostou muito as películas de terror. Mesmo quando era niño, quando era chico, sempre me gostou muito as películas de terror. Sim, a ideia do proibido, de que não era para chicos, de que era uma coisa, isso instigava a querer mirar as películas de terror. E nesta época, eu sempre me perguntava, há livros de terror, há películas de terror e jogos de terror. E foi uma época que, quando que morava na casa de meus padres, que a primeira vez eu vi alguns jogos, as primeiras experiências de jogos de terror, de jogos de horror, para a plataforma de Atari. É muito curioso, porque este jogo, de 1982, que é o Haunted House, a Casa Assombrada, é muito curioso porque é um jogo muito criativo, que você comanda o par de ojos que estão na escuridão e tienes que achar pequenos pedaços, pequenos troços de uma arca, que é um objeto mágico. E isso é de 1982. Se é um jogo assustador, é um jogo de terror, não transmite esse sentimento, pois é uma interface muito limitada. Há uma limitação muito grande nesta época de sonido, dos próprios gráficos. É tudo muito primordial nesse sentido. Um pouquinho mais para frente, o jogo de Halloween, baseado na película. Acá há uma coisa muito interessante também, que nesta época, como tantas outras películas, começamos a ter um desdobramento transmediático de películas que se transformam em jogos. Mais à frente vamos mirar o contrário, que é jogos que estão virando películas, como Silent Hill, como Resident Evil, e que também denotam certo cruzamento entre as mídias, cruzamento entre as plataformas midiáticas, que isso também me interessa muito, esse cruzamento de conteúdo entre diferentes plataformas. Ainda na plataforma de Atari, o jogo de Frankenstein, que é muito curioso, a figura de Frankenstein ao topo da pantalla, que nesta época é extremamente essencial a capa do jogo, que é muito importante para que o jogador descubra sobre o que é o jogo, que é muito importante, é um complemento nessa história. Quando avançamos um pouquinho mais para frente, começamos a ter a plataforma de Nintendo, já começamos a ter jogos um pouquinho mais sofisticados, com uma interface gráfica um pouco mais, com recursos de sonido, recursos musicais um pouco mais interessantes, um pouco melhores nesse sentido, pero ainda assim bastante limitada para que cause um certo medo, que cause terror, que cause uma sensação de terror no jogador. Mais para frente um pouquinho, já no Sega Genesis, jogos como Splatterhouse, que há uma sofisticação gráfica um pouco melhor. Podemos ver um pouquinho, há uma temática um pouco mais gore neste. Pequenos chicos, pendurados em cordas, com uma motosserra. Já há uma releitura de jogos de terror, há algumas coisas acá, que transmitem uma sensação um pouco mais de um incômodo que de terror mesmo. Para PC, para computador, El Prisoner of Ice, que este jogo é muito curioso, porque creio que quem acá conhece a obra literária de H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft é um escritor de Rhode Island, de Estados Unidos. É dos escritores de terror mais significantes, creio, para esse gênero. Lovecraft criou todo um panteão de deuses, todo um universo de deuses que são deuses de fora de lugares de confins da galáxia. É muito interessante, recomendo. Este jogo é baseado em um livro que se chama En las montañas de la locura. Esse jogo é muito interessante porque já começa a trabalhar com recursos um pouco mais sofisticados para transmitir a sensação de medo, a sensação de horror, de terror en el jugador. E por fim, eu trago acá como uma experiência personal, que tu tienes uma má experiência com Silent Hill. Vou contar minha experiência particular com Silent Hill. Silent Hill, quando em 99,
quando tinha o PlayStation 1. Foi muito curioso, porque havia um certo tempo que estava jogando os jogos de luta, os jogos de ação de PlayStation 1. E me chamou muita atenção quando estava um dia em uma tienda de videojuegos de São Paulo e que mirei este título que era Silent Hill. Já tinha Resident Evil, havia outros jogos com a temática de terror, pero ainda não havia jogado. Estava muito imerso em los jogos de luta, em los jogos de acção. E quando mirei o Silent Hill, o primeiro Silent Hill, o chico de la tienda falou para mim: "Esto é o verdadeiro jogo de terror." E eu tinha uma coisa com minha percepção de esto, que era terror hasta um pedaço, porque era uma temática de terror, uma estética de terror. Pero quando cheguei em casa e quando comecei a jogar Silent Hill, foi a primeira vez que jogando um jogo, e me tenho uma recordação muito clara de esto, que me senti verdadeiramente medo. Medo de estar jogando algo que, no começo de la aventura, você chega na cidade, está coberta com uma neblina, e quando começa a entrar, encontra uma criatura, que as criaturas começam a pular em cima de ti, é muito agonizante, é muito terrível. E estava jogando, e Silent Hill, o jogo começa a partir disso. Estava escuro, e pela primeira vez senti medo jogando um jogo. E, claro, depois tu vai acostumbrando com a interface de jogo, te começa a tomar mais sustos. Mas foi a primeira vez que me causou uma imersão nessa interface por conta da temática de terror que o jogo utiliza. Então, para mim, foi um momento muito significativo de experiência com o jogo. E a partir de então, todas as gerações de videojuegos que vieram após esta, sempre foram trazendo novas coisas, sempre vieram trazendo novas informações, novas narrativas, e sempre me gostou muito este tipo de narrativa. E por isso me propus também a pesquisá-las. Então, quando comecei a pesquisar para escrever o livro, para começar esse diálogo de jogos de terror, jogos de horror, me deparei primeiro com esse primeiro passo que era: há uma diferença entre terror e horror, porque se habla de survival horror games, se habla de terror games, e fui fazer uma pesquisa para descobrir o significado, o que se pode considerar terror, o que se pode considerar horror. E para isto comecei a mirar um pouquinho alguns autores, fui em diferentes campos, em ciências, em campo de entretenimento, para buscar algumas inspirações. Então, em la filosofia, Baruch Spinoza, há um tratado de ética que habla de los sentimentos que fazem parte do ser humano, e há neste quadro de sentimentos e emoções, há um destaque todo especial para o medo, que habla que o medo é um sentimento que sempre está presente desde os primórdios da humanidade. O medo de desconhecido, o medo de escuro, o medo da morte. O medo faz parte de nós. Quando vamos para a arte, se vocês conhecem a obra de Hieronymus Bosch, que pintou lá em 500 e alguma coisa, quadros que, na verdade, retratam sensações de medo, uma estética de horror, de terror muito grave. Os filmes, claro, quando vamos para as películas, o produto, a cultura pop, temos lá os filmes de terror, os filmes de horror. Eu tenho meu favorito, Exorcista. Exorcista, para mim, é o filme definitivo de terror, de horror. Me chama muita atenção também REC, o filme espanhol REC também, que me gusta muito. La Profecia, todos são filmes que me chamam muita atenção e que, de certa forma, eu creio que grande parte dos jogos de terror trabalham um pouquinho com partes que trabalham um pouquinho com a estética dessas películas. E quando vamos para os cómics, que temos Neil Gaiman e Alan Moore com La Cosa del Pântano, o próprio Sandman de Neil Gaiman, há todo um repertório, né, multimediático que trabalha fortemente com a questão do medo, com a questão do horror e de terror. Então,
baseado nisso, dessa leitura, de mirar outras áreas, de mirar diferentes lugares que trabalham esse sentimento de medo, eu fui pesquisar o que podemos diferenciar como horror e terror. E eu encontrei em um livro que se chama La Retórica de Horror e Terror para Narrativas Multimediáticas, uma definição bastante interessante, que terror constitui uma emoção estética multifocal, que é um estado de ansiedade, é um estado que quando está tenso, um estado de tensão. Quando pega, por exemplo, as películas de Hitchcock trabalha muito a ideia de terror no sentido de suspense, uma coisa que está para acontecer, pero não se sabe se vai acontecer ou não, e o tempo todo o espectador está envolvido em uma situação de tensão que necessariamente não vai se resolver. Trabalha muito mais com o plano da ideia. O espectador ou o jogador fica muito mais com medo porque está tenso, porque está envolvido na situação. E o horror, por outro lado, como diz este autor, que representa uma emoção estética unifocal, cuja característica era um estado de repulsão, provocado pelo desenvolvimento dos elementos artísticos de guion, os elementos estéticos, que o filme de Exorcista, por exemplo, o filme de Exorcista, há uma parte de terror, há uma parte que é uma tensão, existe uma parte de ansiedade na película. Existe uma segunda parte, que é uma parte de horror, que é estético, que se vê a chica que está possuída por el demônio e que é muito claro, é muito explícito, é muito visual, é muito repugnante quando miramos aquilo. Que sim, podemos ter uma mescla desses dois sentimentos. Claro que isto é solamente uma questão para minha investigação, para separar as coisas. Quando vamos para o mercado de juegos, tu vai encontrar terror, horror, colocados como na mesma coisa, mas eu achei interessante separar as coisas para a investigação. Então, falando um pouquinho dos juegos atuais, que isto é uma parte da discussão que tem a ver com a indústria de juegos. Quando olhamos para os juegos atuais, como todos da série de Silent Hill, como todos da série de Resident Evil, Outlast, Slender, e todos os Alan Wake, todos esses jogos que temos hoje, me chama muita atenção que a indústria de jogos, a maturidade da indústria de jogos se dá principalmente por la ampla variedade que temos de títulos. Hoje, na verdade, se temos uma indústria de jogos tão poderosa, uma indústria de jogos tão forte, é porque também há muita variedade dentro dessa indústria. Hoje, por exemplo, temos uma receita mundial da indústria de los jogos, que é cerca de 10% do faturamento baseado em jogos para móvel. Quem diria que jogos casuais, jogos extremamente simples para móvel, responderiam por 10% de toda a receita mundial da indústria de videojuegos. Então, outra coisa interessante que comecei a mirar para isso, a apropriação das linguagens que vão se hibridando, que vão se mesclando para constituir novos produtos. Este que está na pantalla é Silent Hill 3 The Room, que é o 4, desculpa. Graças. Silent Hill 4, que é The Room, que é um jogo, é uma experiência incrível de terror. O jogo alterna a perspectiva em la primeira persona e la terceira persona. É um jogo que é muito interessante porque trabalha com propósito muito parecido com o de filmes como The Exorcista. Que é o quê? Que não se explica por que as coisas estão acontecendo. Você, o jogador, o espectador, que vai a completar o raciocínio. Que um dia acorda, está cerrado dentro de seu apartamento, há correntes na porta e não se consegue sair, e só há um buraco na parede que te transporta para um outro mundo, para um outro lugar, que vai juntando peças como um rompecabezas, e que tem que descobrir por que isto aconteceu com você. Esse é o grande ponto do jogo. É muito interessante porque trabalha na narrativa elementos estéticos das películas. As criaturas trabalham muito com as estéticas de películas como Hellraiser, trabalham muito com a estrutura narrativa destes filmes de horror. Outro, que é Outlast, esse mais recente, é de uma produtora independente que se chama Red Barrels.
Es muy interesante la historia de Outlast, assim como a história de Slender, que são jogos de pequenas produtoras. E me parece que algumas pequenas produtoras estão investindo bastante esforço em los jogos independentes de horror. Se avançamos um pouquinho, que temos o Slender, e temos Amnesia. Os três últimos são jogos independentes, são jogos de pequenos estúdios que projetaram personas justamente por el uso creativo de la linguagem de terror. Todos acá chegaram a jogar Slender acá. Slender, há uma coisa muito mais curiosa que o jogo, que são os vídeos de YouTube com as pessoas se assustando jogando Slender. Existe toda uma construção estratégica para divulgar o jogo, que as linguagens de terror se misturam muito neste contexto. Quando começamos a mirar para esses exemplos, o primeiro é Silent Hill 4, é de uma grande produtora, que é Konami, que é uma grande produtora japonesa. Um jogo criado por uma equipe muito grande de pessoas, pero quando miramos para Outlast, para Amnesia, para Slender, são estúdios menores, são estúdios com poucos recursos, pero com muita vontade, com muita criatividade de criar novos produtos, que encontraram na linguagem de terror e de horror uma porta para se comunicar com diferentes públicos. O que me chama a atenção disto tudo é que esse tipo de jogo, toda nova plataforma de videojogo já traz uma promessa de um grande lançamento de jogo de terror. Creio que agora para PlayStation 4, para os Silent Hills, Evil Within, o próprio Alien Isolation, Bloodborne, que vai sair no próximo ano, há uma grande quantidade de jogos que não são jogos de terror e de horror, são jogos que trabalham minimamente com este tipo de linguagem, que trabalham a questões estéticas ligadas a medo, a terror, e mesclando com tudo isso entretenimento. Eu creio que essas linguagens que se hibridam nesse contexto são muito importantes. Separei aqui um exemplo para mostrar para vocês, que é muito curioso, que me gusta muito, tratando especificamente do jogo Outlast. Não sei se todos jogaram Outlast, mas separei um vídeo aqui. Eu vou tirar o sonido para... Pero em Outlast tienes Su arma en el juego es una cámara, tienes una cámara, una handcam. Esta handcam hay un modo que consegue colocar en Night Vision. Con esta cámara es posible adentrar algunas partes que son totalmente oscuras dentro del juego. Entonces, con la cámara consegue dar zoom in, zoom out e acionar el Night Vision. E com isso vai solucionando os puzzles de jogo. Então, todas as partes do jogo se passam com a câmera e tudo está sendo gravado. Tienes que gravar. Quando aciona o Night Vision, são as partes que a pantalla está. Esse é um efeito especial acá para termos um clima de horror e de terror acá. Algum espírito acá. Pero é muito interessante porque este jogo trabalha especificamente com duas estéticas que quando mirei que uma é de um jogo muito antigo de PlayStation 2 que era Fatal Frame. O Fatal Frame é um jogo que tem um equipo que se chama câmera oscura, que tem que fotografar os espíritos com a câmera, que é um jogo muito bom, pero é um pouco repetitivo depois, pero a ideia é muito boa, que tienes que fotografar os espíritos com a câmera obscura. É uma coisa que é muito curiosa, ter que fotografar espíritos. Realmente é uma pessoa que não tem nada para ser mesmo, tem que fotografar espíritos. Mas é muito curioso a ideia do jogo, que se caça espíritos com uma câmera. E outra coisa que me chama a atenção, que é o filme REC, que trabalha muito com a ideia que é uma perspectiva de primeira pessoa, que as pessoas estão presas em um prédio e em um momento, na cena final da película, que as pessoas estão em um espaço no topo do prédio
e se liga el night vision de la câmera, começa, que é muito parecido com a estética que se utiliza el juego de Outlast. Entonces, o que podemos perceber nesse tipo de juego moderno, nesse tipo de... Não vou mostrar o final do filme, depois assistam, que é muito bom. Este filme é incrível, realmente incrível. O que me chama a atenção acá é que, como as plataformas de videojuegos evoluíram muito, estão muito consolidadas hoje como um objeto cultural, porque são. Hoje, vocês estudam isto, temos uma indústria de videojuegos que é diferente de cinema, que é diferente de música, pero que está num contexto de entretenimento muito lucrativo. Estava conversando com Gonzalo agora em almuerzo, que estava lendo um livro que são reportagens de periódico Le Monde Diplomatique, que em Canadá que hoje é considerado a terceiro maior país para a produção de games do mundo, Estados Unidos, Japão e Canadá. Canadá hoje tem quase 400 estúdios, entre grandes, médios e pequenos, para desenvolvimento de jogos. Então, para se criar tantas coisas, invariavelmente, teremos que ter referências de outras áreas, de outros meios. Então, começamos a perceber que a construção, claro que isto que estamos falando serve para outros tipos de jogos. Vamos falar de jogos de aventura, de jogos de puzzle games. Claro que existe toda uma articulação de outras plataformas mediáticas que influenciam. Mas acá, especificamente, falando de jogos de terror e horror, conseguimos perceber muito de como a linguagem das películas, do livro, as estéticas narrativas influenciam o jogo para criar este novo produto, novo produto mediático acá. Agora, creio que vai ser lançado nesta semana ou na próxima, o jogo Evil Within. Eu estive na feira E3 este ano, em Los Angeles, e eu joguei Evil Within. Evil Within, que é do criador de Resident Evil, trabalha com uma estética muito parecida com os filmes de Hellraiser. Todos os personagens com correntes, com pregos, estão todos são muito... A estética é muito similar deste tipo de filme de terror. Então, uma plataforma vai influenciando outra como que naturalmente. É claro que também a estética do jogo acaba influenciando de certa forma a estética das películas também. Então, este acá, que creio que vai ser um dos grandes lançamentos de horror, de terror, para 2016. 2016 está previsto, que é o Silent Hills, que é muito curioso porque é uma produção de Hideo Kojima, que é o guionista de Metal Gear, da franquia Metal Gear, e traz junto com ele Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, que é um diretor muito conhecido, que trabalha muito bem nessas estéticas de terror também. E acá vamos a ter uma coisa que é um game que tem um guionista de game com um guionista de cine, um guionista de película. Para quem não conhece, eu separei acá um teaser trailer que saiu, creio que há 2 semanas atrás, que me chamou muita atenção por a estética que vão trazer para dentro desse jogo, com uma coisa efetivamente nova para jogos de terror, para esta nova geração de consoles. Aqui está. Ups. Vamos ver. Mira. 初公開です。これ初公開。公開するつもりもなかったんですけど。そうなんですね。Que os autores disseram que a ideia de todo juego é que se pareça todo tempo com um sonho que está vivendo, um sonho de terror que não se pode interromper.
guardando ansiosamente por este. Entonces, cuando miramos lá para atrás, el primer juego de Haunted House de Atari, y cuando vemos para acá, para Silent Hills, ¿no? Claro que es importante establecer una conexión. La preocupación de uso de las estéticas de terror, que creo que en este tipo de pasado, ¿alguien aquí jugó el demo teaser de PT? ¿Acá? ¿Quién jugó? ¿Qué? Es increíble porque trabaja con una cosa que tú sabes que vas a ser asustado, tú sabes que algo errado va a acontecer, pero el juego, como está en primera persona y es muy realista, porque está con gráficos efectivamente muy realistas, hay una cuestión de inmersión dentro de la interfaz del juego muy fuerte. Cuando miramos la idea de Johan Huizinga, que tienes esa cuestión de círculo mágico, esa cuestión de aceptar una fantasía, de aceptar una narrativa de ficción, y que cuando compra esta narrativa está completamente inmerso y que se asusta, está tenso de jugar ese tipo de experiencia. Creo que ese juego, como tantos otros, trabajan muy bien ese tipo de cosas. Creo que es un experimento que va a trazer certamente, vai trazer muitas pessoas para o mundo de videojuegos, principalmente juegos de terror, por conta de todo o atrativo que há na plataforma. Essa questão de ter um diretor famoso de cinema, um diretor famoso de outro jogo, trabalhar muito com isto. Então, umas considerações acá de todo isto. Há uma coisa que desses dois autores, eu assisti uma charla deles ano passado em um congresso que fui em Viena, na Áustria, e há uma coisa muito interessante que esses dois autores colocam, que os jogos de terror têm uma forte tendência a utilizar o sinistro no desenho do monstro, desenho do sonido e desenho de níveis, arquitetura, com o fim de induzir o medo e a ansiedade. Então, se mirar todo jogo de terror, principalmente o jogo de terror moderno, tem uma capacidade incrível de transformar qualquer ambiente em um labirinto. É incrível que os jogos de terror transformam uma floresta em um labirinto, uma casa em um labirinto. Quem jogou o teaser de Silent Hills é uma estrutura circular, está caminhando circular, pero é um labirinto, porque sempre que entra por uma porta e sai por la mesma, algo mudou. Então, trabalha muito bem com a ideia do labirinto, de maneira que o labirinto é uma coisa que te coloca como o tempo todo em uma situação de estar perdido, isso vai aumentando a sensação de ansiedade, você trabalhando muito bem nas sensações de mal-estar, de estar um pouco malo com aquele ambiente proposto por el juego. Outra coisa, aspectos mais destacados, então, a estrutura do labirinto, a questão de los puzzles, a questão de los rompecabezas. Quem jogou Silent Hill, quem jogou Resident Evil, quem jogou Outlast, Alan Wake, e todos os jogos de terror, há uma característica muito comum a esses jogos: a resolução de puzzles, a resolução de rompecabezas. Todos eles têm, em algum momento, tienes que resolver algum tipo de coisa, tienes que mudar uma coisa de lugar para pegar um equipo, para abrir uma porta, sempre há uma questão. Justamente porque os puzzles também contribuem muito com a ideia da tensão, com a questão de você ter que estar ficando tenso, de ter que resolver algo. É muito curioso que me gusta muito os jogos da série de Resident Evil, que tienes uma bazuca, tienes uma escopeta, pero tienes que achar uma chave azul para abrir a porta de madeira. É incrível. Sempre que compras que quando compramos a fantasia de jogo, claro, é outro universo, é outra coisa, pero me gusta muito. Tiene a chave azul de madeira, uma bazuca. É incrível. Claro, a questão de level design, a questão de que há alguns jogos de horror, de terror, que têm sérios problemas, porque isso aconteceu comigo quando estava jogando Silent Hill Homecoming, um de PlayStation 3, que quando estava muito avançado no jogo, em algum momento, mira, esqueceste algo lá atrás, tiene que volver. Putz, parei de jogar, parei de jogar, porque estava muito lá em frente para ter que voltar. Então, esses jogos também trabalham hoje com a questão de level design muito boa. Quem é que esta camiseta de Last of Us? Last of Us creio que é um jogo que trabalha muito bem a ideia de level design, porque quando
termina una cosa, automáticamente no se puede voltar. Ele vai te guiando, vai te colocando em las situações de juego que não se cansa, é possível caminhar, ter a sensação que está avançando no jogo e que não deixou de fazer nada lá atrás que vai te impactar lá na frente. Creio que isso assim, para jogos muito largos como temos hoje, é muito importante conduzir o jogador por um caminho. Claro que é diferente de coisas como GTA, coisas como Destiny, coisas como Open Worlds, ou Massive Multiplayer Online Games. Sim, são outro tipo de jogos, pero este tipo de jogo que necessita de, principalmente esses jogos de terror, necessita um level design, um desenho de fases, um jogo muito bem feito para que se consiga, de certa forma, dar a sensação ao jogador de que está progredindo em la narrativa, né? A função dele, quando se habla de level design, é um trabalho muito delicado, porque é um trabalho entre o guionista do jogo e o game designer, quem está executando a parte da mecânica do jogo, quem está pensando, tem que ter uma conversação muito bem feita para que a narrativa faça sentido dentro do universo do jogo. Quem acá jogou os últimos jogos de Batman para as plataformas Xbox e PlayStation, é muito curioso, porque todo equipamento que consegue no jogo, de certa forma, está dentro de um contexto. Então, que enfrenta um inimigo e pega o equipamento. Telefona para Alfred, que te manda um equipamento da Batcaverna. Então, tem toda uma Batcueva. Cueva. Que se coloca num contexto muito claro, que quando mira, ok, faz sentido a mecânica com o level que preciso para ir para outra fase. E, claro, principalmente em los jogos de terror e de horror, as questões de guión, de narrativa, de imersão. Existem jogos que explicam cada ponto do jogo para a história fazer sentido, como algumas películas. Existem jogos que estão totalmente nas mãos do jogador, decifrar, entender, se colocar como algo dentro do jogo que se faz entender. Então, a narrativa e a imersão é uma coisa muito forte nesse sentido. E há uma outra coisa que não coloquei acá, mas que acredito que hoje é fundamental para um sucesso de um videojogo de terror e de horror, que é a divulgação viral em internet. Eu creio que este é um ponto hoje que assim, a internet para todos os jogos, mas falando especificamente sobre jogos de terror, de horror, eu creio que há uma importância estratégica fundamental hoje, usar o uso de internet para que se consiga materializar um produto de sucesso. Claro, estamos falando de uma indústria. Eu li uma entrevista com dois chicos de uma produtora que falavam que quando estavam nascendo por diversão, era realmente entretenido. Pero quando foram comprados por uma produtora maior, agora é trabalho. E tem que entregar um produto cada vez mais acurado. Não sei se conhecem um jogo que se chama Among the Sleep. É um jogo que é um chico de 2 anos, é um jogo de terror. É um chico de 2 anos que vai caminhando com seu ursito. É um jogo muito... O final do jogo é depressivo ao extremo, é até triste. Mas é um jogo de terror. É um projeto de Kickstarter que chamou muita atenção da comunidade gamer, fã de jogos de terror e horror, e com um financiamento conseguiram criar o jogo. Pero o jogo é cheio de bugs. Em algumas partes do jogo, a pantalla se divide, o controle do jogo não é bueno, então é muito complicado. E tienes um público cada vez mais exigente em termos de qualidade também para este tipo de produto. Pero creio que a internet, desses projetos de Kickstarter, ou mesmo no caso de Silent Hills, que estamos em 2014, e já se começou uma campanha de divulgação de teaser trailer e de concept videos desse jogo, que é para 2016. Né? Então, o que podemos perceber também é que outra coisa que sinaliza a maturidade da indústria de jogos para nós é que fazer um jogo é como fazer qualquer produto. Né? É um produto de entretenimento, mas tem que ser bem feito, tem que ser funcional. Isso está cada vez mais complicado, porque a complexidade de los juegos hoje é muito grande,
Es muy común que compran un juego y cuando comienza a jugar, hay un paquete de actualización de erros. Hay erros, un producto vendido con erros, y que ahora se puede dar la libertad de después, después colocamos, vamos a entregar un producto mínimamente funcional para después consertar los errores que van a aparecer lá na frente. Entonces también es una característica que no sé si es cierta, si es bueno, si es malo, pero algo también para ficarmos atentos nesse sentido. Entonces creo que son cosas que me llaman mucha atención acá. E a última coisa, né, esse uso estratégico da linguagem de terror e horror. O que um maestro de meu doutorado chama de retextualização. Um texto de retextualizar coisas. Retextualizar um livro na interface de game. Retextualizar uma película na interface de game. Retextualizar estéticas de la arte, estéticas de comics, estéticas de outras plataformas mediáticas em la plataforma de juegos. E, claro, os juegos de terror e horror conseguindo tamanha relevância em la indústria de games, que, sem dúvida alguma, hoje são uma categoria de juegos de terror, juegos de horror, que congregam um grande número de pessoas que estão jogando. E um espaço muito grande para os produtores independentes começarem a ter ideias. Porque, claro, há alguns jogos independentes que, justamente por não terem grandes estúdios por trás, têm uma liberdade muito maior para trabalhar. Se o jogo Outlast, por exemplo, há alguns conteúdos que uma empresa de porte maior certamente não utilizaria, porque são conteúdos muito extremos para um videojogo, cenas muito fortes. Mas para um estúdio independente há uma certa liberdade para poder utilizar esse tipo de linguagem, esse tipo de narrativa. Muito bem. Aqui são algumas referências. Eu vou deixar este material acá com vocês. Eu me olvidei, mas eu vou mandar para Gonzalo. Eu vou mandar o e-book de mi libro para ele distribuir para todos ustedes como um regalo para vocês. Um regalo para vocês. Depois, por favor, feedbacks, por favor, de la leitura. Está em português, mas vocês vão entender tudo. Eu passo para Gonzalo. Gonzalo, distribui depois para todos a versão digital do livro. Só não contem para as pessoas da editora. Se foi, estava na internet, eu achei. Tudo está na internet. E muchas gracias. Vamos conversar un poquito. Chicos, preguntas. Preguntas, por favor. Preguntas. La primera pregunta. La primera pregunta merece un libro especial acá. Yo dejé con Gonzalo también una edición para la biblioteca también para poder consultar. Quien gosta de papel, que ya tienen para consultar. Por favor. ¿Cómo Hola. te llaman? Manuel. Manuel. Me gusta que me digan hoy, pero en fin. Habla devagar, Manuel, que mi español es poco malo. Mi consulta es por el tema de la visión en primera persona. Porque empezamos viendo Silent Hill, que a mí en lo personal me gusta mucho, Sí. pero Silent Hill comenzó con la característica de ser en tercera. Ujú. Y aún así tuvo un éxito rotundo. Sí. Después salen películas de terror Que utilizan esa estética de que los empiezan a juegos. usar como Rec, Ujú. que a mí también me gustó mucho, pero entre mi O la propia círculo- película de Doom, que utiliza Claro. las escenas. Ujú. entre mi círculo de amigos no tuvo mucho éxito Rec. Fue como, no, tiene temas que son muy clichés, Ujú. tiene esto que ya he visto en Susto. otros lados. Ujú. Exacto. Pero aparte de eso, después estas mismas personas que negaron que era muy buena, llegan diciendo, es lo mejor. Y es exactamente lo mismo. Entonces, Sí. mi tema es tan importante tener el control de la historia Sí. porque es como la diferencia al final. Sí. Manuel, esta es una discusión que esencialmente yo creo que necesitamos, yo siempre hablo de esto, yo creo que necesitamos estudiar mucho más la industria de entretenimiento, la industria de videojuegos, justamente por cuenta de todos esos cruzamientos que hay. Yo creo que la cuestión de la interactividad dentro de una historia, creo que es un diferencial muy atractivo cuando se habla, por ejemplo, de algo como Silent Hills, el nuevo Silent Hill. No se sabe si el juego va a ser todo en primera persona, ainda no se sabe.
Juegos como Halo, como o próprio Destiny, ele alternam os estados de primeira para terceira persona, então são situações que conseguimos trabalhar também dentro dos jogos, pero esto que você hablaste, que a situação de estar em controle, de ter la interactividad en control. Creo que esto es un atractivo muy fuerte. Claro que la primera persona, yo leí una materia en un periódico recientemente que los juegos de primera persona son muy inmersivos. Esto es muy relativo. Last of Us é um game em terceira pessoa que é tão imersivo quanto. Claro que aí é uma questão de público, é uma questão de envolvimento emocional. Quando está envolvido emocionalmente, hasta Candy Crush é imersivo. Quando está lá jogando, quando está em uma situação, sim, porque vai de jogador para jogador. Mas acredito que sim. Eu creio que tu está correto quando pensa que a questão da interatividade é um ponto fundamental. Há um estudo, isto é bastante interessante. No último ano, nesse congresso que fui para Viena, na Áustria, havia um trabalho muito interessante de pessoas que são espectadores de jogos, espectadores de videojuegos. São pessoas que não têm console em casa, não têm PlayStation, pero assistem gameplays inteiros em YouTube. Gostam de assistir games como se fossem películas. Mira, não estão vendo pessoas jogarem porque estão com os amigos. Não. Que senta em frente do computador, abre YouTube e começa a assistir a gameplay de Last of Us. São 16 horas de jogo. Você assiste? Você assiste? Então, questão interessante quanto? Porque, claro, a partir do momento que começamos a trazer estéticas das películas, parte daquilo acaba se tornando uma película também. A questão é que há uma interatividade, existe uma coisa ali, que mesmo se não é você que está no controle, mas é saber que alguém está no controle daquele. E que se mira outra pessoa jogando, é outra experiência. Né? Claro que não são todos os jogos que têm esse tipo de coisa, pero quando vai assistir alguns vídeos de first-person shooter como Destiny, vai se mirar diferentes pessoas jogando de diferentes maneiras, são pessoas diferentes, pero creio que o controle, a questão de gameplay, de controle nas mãos do jogador é muito importante. Sim, creio que por isso que REC e Silent Hills, que sim, são a mesma coisa de ponto de vista estético, pero quando tem uma coisa de interatividade que sempre pode ser diferente se jogar várias vezes, né? Uma película, de certa forma, se assistir a mesma película, você pode até mirar detalhes diferentes, pode mirar coisas diferentes, pero o que está gravado, né? Menos Star Wars de George Lucas, que vai colocando coisas novas a cada... Né, há personagens novos, que vai colocando coisas novas todo o tempo. Mas creio que sim, Manuel. Yo acá. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Eduardo Jorquera. Eduardo. Soy alumno de segundo año de Comunicación Digital y Multimedia. Y mi pregunta era la siguiente. Más que saber algo, era preguntarte la opinión sobre la categoría en que se encuentra Doom. Porque yo juego Doom desde los 6 años, más o menos. Sí. El tema es que... É a mesma pergunta que ¿qué categoría está Last of Us? ¿Es un juego de aventura? ¿Un juego de terror? Yo creo que Doom es un juego que, esencialmente como mecánica, es un first-person shooter. Yo creo que ele cae mucho en la categoría de Dead Space, que es una cosa de ficción científica con un poquito de elementos de terror. Creo que la gran película que inaugura es Alien en cine, trabaja muy bien. Y ahora, Alien Isolation, que está saliendo ahora, es un juego que trabaja muy bien también esta idea. Mas creo que, esencialmente, Doom creo que está más en una cuestión de acción, uma questão de aventura, mas que se utiliza de linguagens distintas de terror e horror para criar as situações de ansiedade. E Doom trabalha muito também na questão do gore, de sangue, de vísceras, de coisas que estão acontecendo. Que outra coisa interessante, Eduardo, que tu trazes para discutirmos, a hibridação, a mescla de estilos que temos hoje. De novo, quando olhamos lá para atrás, para os primeiros jogos de Atari, os primeiros jogos com uma certa interface, temos coisas muito separadas. Tinha jogos de esportes, então teria tênis, teria futebol, jogos de
de carro, enduro, con carrinho, juegos de aventura, que é Pitfall, que em algum momento começa a ter uma mescla desses estilos. Quando vai para Nintendo, com um pouquinho mais de recurso, os estilos vão se mesclando, vamos criando coisas novas. Então, hoje, por isso que hablo que quando tens um jogo de terror, hoje, que tienes elementos de puzzle, tienes elementos de acção, tienes elementos de first-person shooter, eu creio que isso também indica uma maturidade muito grande da indústria de videojuegos, que é a capacidade de como o cine e como a literatura de se reinventar e o tempo todo estar se hibridando com outras plataformas. Quando pegamos, por exemplo, algumas películas hoje que misturam comédia com terror, que misturam tipo aventura com terror e que vai se mesclando, né? Então creio que hoje também uma coisa muito importante quando vamos estudar essa questão de gênero para os jogos também, mais do que classificá-los monotemáticos na classificação, mas tentar entender tudo que se cria para que exista aquele produto, né? Games como um produto de entretenimento, hoje, acabam sendo muito mais amplos, acabam sendo muito mais grandes quando vamos discutir. E por isso que é importante começar a mirar para jogos, por exemplo, como Doom. Se fôssemos pensar em referências de películas que Doom se baseou, que encontraríamos? Referências literárias, referências artísticas, de comics. Então, também para tentar traçar, fazer uma engenharia reversa para tentar compreender a essência do jogo, né? Um pouquinho como essa história de Outlast, que tem um pouquinho de Rec, tem um pouquinho de Fatal Frame, tem um pouco do jogo de first person shooter, é um first person non shooter, porque não tem arma, tem uma câmera, né? Tem uma filmadora. Então é muito interessante. Eu creio que é sempre muito interessante quando vamos a estudar os jogos, tentar fazer como um campo semântico, fazer como a partir de jogo de Doom, o que consigo achar de referências de onde Doom traz todas as referências dele para se constituir como um produto de entretenimento. Olá. Hola. ¿Cómo te llamas? Jaime del Río y estoy en multimedia, segundo año. Y la pregunta que tengo es, viendo como no conozco todos los juegos que hay de horror y de terror, pero viendo todos los que muestras, veo que hay como una similitud en todos ellos. Si bien en Silent Hill, en Outlast, Devil Within, tienes un personaje que puede estar en primera o tercera persona. Mi pregunta va más a, ¿se podría crear una nueva forma de un juego de horror que no tenga un personaje directamente jugable? Como, no sé, podemos ver, no sé, juegos de Lovecraft, en juegos de tableros en donde sí uno puede llegar a esa temática de terror, pero ¿podría existir un videojuego netamente como eso? Eu creio que há experimentos muito interessantes com essa coisa de trabalhar com outros tipos de personagens. Uma coisa antes, né? Isso que coloca como, independente de ser primeira ou terceira pessoa, há uma coisa muito interessante que há um pesquisador há um trabalho de Jesper Juhl, este chico que mostrei para vocês. Ele habla uma coisa muito interessante, que quando está jogando um jogo em primeira pessoa, quando algo dá errado, você habla, eu morri, eu não consegui. E quando está jogando um jogo de terceira pessoa, é como se fosse responsável por la vida de outra pessoa, que está comandando, pero é um outro que está lá, é uma outra pessoa. Não, aqui está bom. Então, ok. Melhor. Entonces, quando olha para na primeira pessoa que então eu morri, ele deixei o personagem morrer. E creio que há experimentos muito bons de tirar esse enfoque de primeira, terceira pessoa. Creio que um jogo que trabalhou bem nisto é Beyond Two Souls, que tu comanda a chica que é Ellen Page, e você tem Aiden, que é um espírito, algo que se manifesta contigo, que consegue sair do corpo, tu consegue mudar o foco narrativo da aventura de usted, a personagem que é em terceira pessoa, para o foco de Aiden, que é uma coisa. Não sabemos que forma tem Aiden, não sabemos como é que Aiden enxerga, se é primeira, terceira, não fica muito claro
quem aqui jogou Beyond Two Souls? Há momentos muito tensos em Beyond Two Souls. Apesar de que tem muitas partes também de ação e tudo mais, mas eu creio que Beyond Two Souls trabalha muito bem essa questão de retirar o foco narrativo para uma coisa diferenciada. Este jogo, Among the Sleep, que trabalha com a perspectiva de visão de um niño de 2 anos, também é muito interessante, porque é em primeira pessoa, mas há alguns momentos que não fica, por uma questão, sai um pouco da estética tradicional, que sim, está em primeira pessoa, mas como está comandando um chico de 2 anos e há umas dificuldades de movimentação na interface, também há uma questão de um foco narrativo diferenciado. Eu creio que a questão de ser em terceira ou primeira pessoa nos ajuda a posicionar muito bem, né, no ambiente. Há um jogo também, que não é um jogo de terror, que se chama Proteus. Proteus que não é um jogo, é um experimento. É um experimento lúdico que não se sabe direito o que tu és. Tu és uma coisa que vai mirando. É em primeira pessoa por uma questão de câmera do jogo, mas não se sabe o que é. Então, creio que também esse tipo de jogo abre um espaço muito grande para se poder experimentar. Eu creio que a indústria de indie games, especialmente, é muito rica nessa questão de experimentação. Jogos como Braid, como tantos outros que trabalham as questões de mexer com tempo e espaço. Eu creio, por isso que me gusta muito também essa parte de esse desenvolvimento de jogos independentes. Creio que a grande criatividade hoje está na indústria indie de los jogos. Porque, claro, quando vai numa produção como GTA V, que é uma produção de quase 300 milhões de dólares, não é um espaço para se inovar com coisas muito diferentes. Não. Necessita uma coisa que é um blockbuster. Então, há coisas ali que devem ser seguidas. Já o indie game é uma liberdade muito maior para poder se fazer esse tipo de coisa. ¿Qué más? Hola, Vince, primero. Mi nombre es Diego, soy diseñador de videojuegos. También soy egresado de la carrera técnica de animación digital y diseño de videojuegos de la universidad. Mi pregunta va respecto a tu libro. ¿Cómo en tu libro, porque aquí en la charla no me dio mucha la idea, cómo trabajas las líneas de la estética narrativa del terror y el horror por sobre las mecánicas propias de las estéticas del juego de terror y horror? ¿Y cómo unificas eso? Por ejemplo, en la charla das los ejemplos de terror y horror como cosas, como grados de... sí, pero también lo dice como grados del miedo, ¿ya? Entonces podríamos hablar de que la estética de Silent Hill es más terror que horror, la estética narrativa de Silent Hill es más terror que horror en nivel de gameplay, o cómo se hace la diferencia. Gracias. Eu tenho, sim, creio que em todos esses jogos da série de Silent Hill, creio que há um equilíbrio. Todo o começo do jogo se pauta mais pela questão de terror, quando está aclimatando, quando está colocando o personagem dentro do universo do jogo, que as coisas não aparecem tão explicitamente, então são as coisas que estão caindo, as portas que estão cerrando, há coisas que são muito mais sugestivas nesse sentido, para depois terminamos uma parte de que os monstros aparecem, as coisas, as criaturas estão atrás, partes de horror. Mas eu creio que há um equilíbrio, sendo que para o final do jogo a parte de horror acaba sendo muito mais forte. Daí também a questão de survival horror para este gênero de jogo. Agora, isso que perguntaste é muito interessante, porque a questão de como equilibrar essa questão de terror e horror. Eu creio que das investigações que tenho hecho, que quando miramos o jogo, temos que enxergar o jogo, mirar o jogo como uma grande timeline, onde vamos construindo picos de tensão, picos de emoção, e creio que é um momento para se pensar que acá vamos poner um puzzle, que é um momento para o jogador relaxar um pouquinho, pensar um pouco, buscar elementos, complementar algo da história, e depois uma situação de tensão com um monstro, ir alternando essas situações para envolver o jogador na interface do jogo. Outra coisa que me chama muita atenção também é o trabalho que necessita de uma equipe que vai trabalhar o guião,
com a questão de gameplay. Como que vamos colocar a história de uma maneira coerente? Uma maneira que o jogador se sinta mesmo imerso naquele ambiente. Por isso, creio que é muito importante esse trabalho de integração em um equipo multidisciplinar para um jogo de terror. Quando falamos de gameplay, em primeira, terceira pessoa, não vamos fazer diferença acá, pero quando miramos para esse tipo de produto, eu penso que é importante, sim, a parte de terror, para num primeiro momento, para uma coisa mais de suspense, ou um jogo que só trabalha com o suspense. Conhecem um jogo para móvel que se chama Home? Home. É um jogo muito simples, com estética de 8 bits, que é um jogo de plataforma 2D. O tempo todo está em uma casa e não há um monstro, não há um desafio, não há nada, mas vai percorrendo a casa e se pede para jogar com fones de ouvido, porque o tempo todo há barulhos, há ruídos, há coisas. Isto é uma coisa sugestiva que vai aparecer algo, e não aparece. E todo o jogo trabalha solamente com as coisas de sugestão, como um filme de Hitchcock, trabalha totalmente com a sugestão. Quando se escuta algo dentro do jogo, um grito, um ruído, algo que parece ser um monstro, tua imaginação começa a trabalhar. E fala, caramba, que é isto? Será que vou encontrar? E quando toda porta que abre no jogo, agora vai aparecer. É nada. Ele trabalha muito com isso. Trabalha muito com a questão da sugestão. Eu quero que essa questão da sugestão, que para o jogador completar a história, tem um conto da literatura. É muito interessante. Me olvidei o autor agora, pero el cuento se llama Sola con su alma. El nombre del cuento. Es un cuento de 3 líneas, solamente eso, que es así. Ella era la última sobreviviente de la especie humana. Todos en el planeta habían morrido. Está sentada en la sala de su casa. Bate en la puerta. É esto. ¿Quién bate en la puerta? Completa la historia. Entonces yo creo que hay una cuestión muy importante de dosar el guión para quando que explico as coisas em jogo, quando não explico as coisas em jogo, quando traduzo, o final do jogo será um final aberto ou um final fechado. Eu creio que são decisões estratégicas e construídas que o gameplay com o guión vão juntos criar uma experiência para o jogador. Creio que acaba funcionando nesse sentido. Acá. Última pregunta. Hola, soy Matías. Tomando las mecánicas como metáforas, como maneras de expresar un sentimiento, por darte el ejemplo del juego de navegador Loneliness, que genera mucha experiencia distinta en cada jugador, ¿cuál crees tú que para los juegos de miedo, ya sean de terror o horror, cuáles mecánicas son las más apropiadas? Ok. Eu creio que quando pensamos em jogos de terror, creio que imediatamente que ficou consagrado a estrutura de terceira e primeira pessoa, pero eu creio que parece que independente de shooter, eu creio particularmente eu creio que a questão do puzzle, del rompecabezas dentro das mecânicas do rompecabezas são muito importantes quando se cria um jogo de terror. Historicamente, desde Silent Hill, o primeiro Silent Hill, de Resident Evil, eu creio que os puzzles têm um papel fundamental dentro da história. A questão de que vai colocando também o jogador no papel como de um detetive, de que vai juntando peças para, inclusive, descobrir novas coisas da narrativa. Não é um jogo de terror, claro, mas a experiência de Last of Us, que vai encontrando pequenos diários, pequenas coisas, pequenos livros na interface de jogo, pequenos papéis, que vai lendo e vai complementando a história. E aí há uma coisa muito importante disto, que eu creio que os jogos modernos
tienen que pensar en dos tipos de jugador. En el jugador casual, que é a pessoa que vai a jogar Last of Us porque quer chegar ao final do jogo e ver o final da história. É isto. E pensar num segundo jogador que é um hardcore player que vai tentar capturar todas as coisas do ambiente, vai ler todo tipo de conteúdo que encontrar no jogo. Então, eu creio que esse tipo de mecânicas que utilizam exploração no espaço do jogo são muito atraentes nesse tipo de jogo, principalmente os puzzles. Os puzzles são em jogos de terror. Normalmente são dois os momentos. Ou tem que resolver algo muito rápido, porque está vindo um monstro atrás, ou é um momento que acabou de enfrentar um grande peligro e para, e agora vai resolver um puzzle. Que trabalha também com essa camada de emoção que há aí dentro do jogo. Okay? Última pregunta. Buenas. Quería preguntarte con respecto a, utilizando como principal ejemplo Amnesia, en la forma que se desarrolla. Quería preguntarte hasta qué punto el terror depende del horror. O sea, cuando un juego es completamente de horror o de ese estilo, y preguntarte más que nada hasta qué punto se separan o cómo se puede definir el horror a diferencia del terror. Porque tenemos, por ejemplo, se puede decir que Resident Evil es un juego de terror y demás por las estéticas, pero en realidad es el terror lo que se define con el choque, con el momento de repulsión relacionado con las mecánicas. Sí. Yo creo que hay essa divisão que eu trago acá no livro é solamente uma divisão para colocarmos pontos de explicação de terminologia. Pero eu creio que o que acontece é que casos como o jogo Home, que falei agora, é que trabalha solamente com a estética da tensão, a estética de angústia, que trabalha exclusivamente com isto. Há jogos que desde o primeiro momento do jogo está já com a carnificina, algo gore, algo estranho, e há jogos que criam um equilíbrio entre eles, entre as questões de terror, as questões de horror. Eu penso que na verdade, creio que seguindo uma lógica de uma película, de crescendo de emoções, creio que, pelo menos de todos os jogos que eu pesquiso, que estudo, todos começam com uma estrutura mais de terror, mais de angústia, que vamos ver, até que um momento que algo acontece que transmite o horror. Quem jogou o Playable Teaser de Silent Hills, trabalha com este estética que acorda, está no chão, num lugar estranho, começa a andar por la casa, vai mirando várias coisas, há muitas coisas para mirar, vai mirando, vai explorando, ouve um barulho de rádio, não consegue abrir a porta, e vai. E uma hora há um ruído que vai aumentando gradativamente. Há um ruído que vai crescendo, e uma hora que o ruído algo vai acontecer. E quando vira em jogo, há uma coisa que é um espírito, é algo que está na interface. E nesse momento que se está assistindo o vídeo no YouTube, se assusta. Quando está controlando, então, se assusta muito mais. Que é essa questão que colocamos, que está no controle de ter essa interatividade. Então, eu creio que assim, que um influencia o outro todo o tempo. E eu creio que a preocupação, por exemplo, num jogo como Silent Hills, que vai ser lançado em 2016, eu creio que a preocupação de chamar para a produção do jogo diretor de películas como Guillermo del Toro é justamente trazer este equilíbrio entre as coisas. Quem assistiu às películas de Guillermo del Toro, que trabalha muito o Labirinto del Fauno, há cenas muito particulares. A parte que a chica vai à mesa de cena, que é a criatura, que o tempo todo ela vai chegando perto e te fala, agora vai acontecer algo. E nada acontece. E nada acontece. Aí pequenas, como você fala? Fadas, as fairies, alas. Há pequenas alas que falam, não ponga a mão, que quando põe, a criatura coloca os olhos nas mãos. É uma cena muito perturbadora que é assustador de certa forma. E eu creio que a preocupação de trazer pessoas de película para a indústria game é justamente para criar esses picos de horror, terror, e ir trabalhando com isto por
O que não é problema nenhum, por exemplo, quando trabalhamos em jogos extremamente gore, extremamente que envolvem carnificina, que envolvem matança. Sim, tem jogos que trabalham muito bem isso também. Pero há uma coisa que é importante, a repetição. Se fica certamente monótono em algum momento. Estamos falando de Fatal Frame. Quem acá jogou Fatal Frame? Fatal Frame é um jogo que os primeiros contatos com os espíritos que diferente, que entretenido, pero depois tende a ficar muito repetitivo, porque tem que fazer sempre a mesma coisa. Então, a repetição também é um problema. Né? A repetição também é um problema. Por isso também a questão de los puzzles, quando trazemos os puzzles para dentro do jogo, é que um jogo como Last of Us, sempre há uma ação de ir matando, pegando munição, ir matando, pero há momentos que tem que pensar onde colocar a escada, o que fazer, que isso se diferencia dentro desse contexto. Então, creio que é um equilíbrio muito grande de guión, gameplay, com as estéticas que estão na interface de game. Bueno, chicos, muchas gracias por su asistencia. Un aplauso para Vince. Gracias mais uma vez, Gonzalo, pelo convite, por tudo mais. Mi e-mail, está cá. Vince Vader, me gusta muito Star Wars. Eu tenho o símbolo de Império tatuado acá em minha perna. Assim, isso. É uma tatuagem e um anticoncepcional também. As chicas, definitivamente. Não. Qualquer dúvida que tiverem, podem me adicionar em Facebook, podem me enviar e-mail. Qualquer coisa, Gonzalo tem meu e-mail também. Eu vou enviar meu livro para Gonzalo, para enviar a vosotros. Mais uma vez, muito obrigado. Creio que ano que vem estaremos aqui novamente. Vamos falando. Gracias. Pode deixar aqui.